a importância dessa nova vida em Cristo Jesus. E a gente vai fazer a leitura do texto que nós trouxemos aqui para começar esse estudo, dessa palavra, que está em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, como igreja, clamando pela ação e revelação do Teu Santo Espírito nos nossos corações. Ensina-nos a viver na dependência da Tua palavra. Ensina-nos a viver na submissão da Tua vontade. E vem fazer em cada um de nós aquilo que Te apraz, Pai. Transforma as nossas vidas e os nossos corações. Que Cristo seja glorificado. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos de uma nova vida, nós podemos compreender que muitas coisas podem fazer com que a gente pense que a partir daquele momento nós temos uma nova vida. Já ouvimos muitas pessoas dizerem: olha, eu tive um problema de saúde, fui hospitalizado, quase morri. Mas Deus teve misericórdia e me deu uma nova vida. Está falando de uma vida física, de uma vida no corpo. Eu nasci numa determinada religião, minha família é religiosa, e por isso eu creio que eu tenho uma nova vida. Eu fui batizado nas águas, como nós vimos hoje aqui, esse testemunho maravilhoso. Só que esse batismo nas águas, também como já foi dito aqui, ele não salva, ele não dá uma nova vida. Não é esse batismo que muda a nossa vida. O batismo que muda a nossa vida é o batismo em Cristo Jesus. Quando nós somos, pela fé, incluídos na morte de Cristo. E pela fé nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Essa mensagem é muito falada, muito dita, muito proclamada a partir desse púlpito. Mas Paulo disse que esse evangelho tem que ser pregado e falar as mesmas coisas. A Paulo não desgosta e é segurança para vós outros, e nós estamos aqui no mesmo caminho. Repetir, falar as mesmas coisas do evangelho que salva, que transforma, que nos tira do inferno e nos leva para o céu. Essa palavra tem que ser pregada domingo após domingo, semana após semana, nas nossas casas, não só na igreja, mas em todos os lugares onde nós passamos, para onde nós vamos. E quando nós falamos da nova vida em Cristo Jesus, logo vem à mente aquele texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se você trouxe a sua Bíblia, eu tenho aí a sua Bíblia, vamos fazer essa leitura. Nós estamos aqui com a versão ARA. 2 Coríntios 5, 17, Paulo diz assim: olha, e assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criatura, é uma nova criação.
As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus é segurança para nós, no sentido de que nós podemos, pela fé em Cristo Jesus, pelo arrependimento, por crer que fomos incluídos naquela morte e naquela ressurreição, é segurança de que nós podemos ter uma nova vida, mas não é uma nova vida aqui com novos bens, com novos confortos, com novas condições de vida, novos trabalhos, nada disso. É uma nova vida que nos tira do império das trevas e nos transporta para o seu reino de luz. É dessa mudança que Deus veio dar ao seu Filho para trazer para nós essa notícia boa, essa notícia nova, que transforma a vida de cada um de nós. A nova vida em Cristo está justamente no estar em Cristo. Estar em Cristo significa crer na nossa morte e na nossa ressurreição. Por isso, a nossa plena convicção pela palavra é de que esse batismo não é o batismo que salva. Estar fazendo parte da primeira igreja batista não salva ninguém. Vir aqui todos os domingos ouvir o culto, participar do culto, sem ter uma nova vida em Cristo Jesus, não salva ninguém. Eu ser uma pessoa que faço boas obras, que faço bem para as pessoas, a partir do meu esforço, não salva ninguém. Eu fazer parte de grupos de estudo bíblico, eu fazer parte de grupos de pessoas boazinhas, não salva ninguém. E o que é que salva, meus amados? O que muda a nossa vida? Em Romanos 6, você que está com a sua Bíblia aí, Romanos 6, os versos 3 e 4, Paulo escreveu assim, Romanos 6, 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Hoje nós podemos ter um entendimento do que significa o batismo. O que é um batismo? A palavra batismo significa imersão, significa mergulho. Todos os que foram mergulhados na água aqui hoje testemunharam publicamente, exteriormente, externamente, daquilo que interiormente aconteceu no seu coração. Se não foi isso que aconteceu dentro de você, meus queridos que foram batizados hoje, se isso não é uma realidade de dentro para fora na sua vida, esse batismo aqui não serviu para nada. O batismo que salva é a mudança de vida através da vida de Cristo. Nascemos mortos e Cristo veio para nos dar vida. Nascemos mortos em delitos e pecados. Se continuarmos mortos em delitos e pecados, não adianta mergulhar nas águas. Se não houver transformação pela fé em Cristo Jesus, não funciona. Essa mudança, essa alegria, esse contentamento é de dentro para fora. Não importa o que os outros pensem, importa o que Cristo fez no meu coração e no seu coração. E aí o texto continua assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, em nova vida. Assim andemos nós. Quando o texto lá de Colossenses fala, se você foi realmente ressuscitado, você tem que andar pensando nas coisas do alto, você tem que andar buscando as coisas do alto. Ele vem de encontro com esse texto aqui de Romanos.
que vai dizer: se você morreu juntamente com Cristo, também você tem que andar em novidade de vida. E qual é o significado concreto disso na minha vida e na sua vida, meu querido? Qual é o significado? Qual é a mudança? Há uma dupla perspectiva de vida que todos nós possuímos. A primeira é a vida do homem velho, que é a vida de pecado. A Bíblia vai nos dizer que nós nascemos separados de Deus. Descendentes de Adão, nascemos mortos para Deus espiritualmente. A segunda é a nova vida em Cristo, que é a vida do homem regenerado. É uma nova vida a partir da manifestação da morte e ressurreição juntamente com Cristo. O texto de Romanos, capítulo 5, verso 18. Você já está em Romanos aí, então vamos lá. Romanos 5, 18. A palavra de Deus diz assim: pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Qual ofensa que foi essa? O pecado, a desobediência, a incredulidade de Adão. Então, assim como pela ofensa de Adão, pela desobediência de Adão, veio a condenação a todos os homens, e aqui todos nós fomos incluídos. Aí continua o texto: assim também por um só ato de justiça. Hoje até o pastor Eric falou do justo. Cadê o justo? É um ato de justiça, viu, justo? Mas não é por causa do nome do justo, não. É um ato de justiça onde Jesus Cristo veio para nos justificar. Ele veio para morrer a nossa morte na cruz. Quem deveria estar naquela cruz era eu e você. Mas Jesus morreu a minha morte e a sua morte, para nos dar a sua vida. E através daquele sangue derramado, nós fomos justificados diante do Pai. A conta foi paga. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se pela ofensa de Adão veio a condenação, e pelo ato de justiça de Cristo não há mais condenação, você crê nisso, meu irmão? Se você crê nisso, você está justificado. A sua vida pode ser uma vida nova, pode ser uma vida em abundância. Então, nesse sentido, como está escrito em Romanos, o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, está lá em Romanos 6, verso 6. Em Cristo fomos libertos do pecado e da condenação, diz o verso 7. E em Cristo nós vamos trazer sempre à nossa memória que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. O grande problema que nós temos, mesmo para os regenerados, é querer ser o governo da sua vida, querer ser o cabeça da sua vida. Pode ser que em algumas áreas a gente tenha facilidade de entregar a nossa vida para Deus. Por exemplo, na questão da saúde, na questão da doença. Eu tenho muita facilidade, quando eu estou doente, em orar e pedir: Senhor, cuida da minha saúde, restaura a minha saúde, porque eu não posso fazer absolutamente nada em relação a isso. Mas quando o meu problema é muito dinheiro, por exemplo, eu posso dizer para Deus: Senhor, pode deixar que dessa parte eu cuido, né? Essa parte do dinheiro aqui está sobrando, eu não sei, eu vou pensar no que eu vou investir, o que eu vou comprar um carro novo e tal. Mas, Senhor, pode deixar, o senhor está com muito trabalho aí, tem uns irmãozinhos lá que estão precisando mais, deixa comigo. É uma dificuldade. Mas nosso cabeça, em todas as áreas, em todos os lugares, em todas as dificuldades, em todas as alegrias, em todos os contentamentos, em todas as celebrações, o nosso cabeça é Cristo. Amém? Voltando então a Colossenses,
Colossenses 3:1 diz assim, se vocês verdadeiramente... Paulo, quando escreveu essa carta, Paulo estava preso e ele não conhecia essa igreja de Colosso, ele não sabia, não conhecia quem era esse povo. Por isso ele escreveu, olha, se vocês estão confessando que já ressuscitaram com Cristo, vocês têm que buscar as coisas lá do alto. Mas no capítulo anterior, no verso 20, ele fala assim, Paulo nos provoca, ele diz assim, se morrestes... Olha só, ele fala, se ressuscitastes, mas um pouco antes ele fala, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Se você já morreu com Cristo, se Cristo é a sua vida, por que você vive no mundo querendo saber o que o seu vizinho pensa de você? Qual é o juízo que o seu patrão faz, que o seu funcionário faz? O que o seu cônjuge quer de você? Qual é o regulamento da sua casa que um ou outro pode estabelecer? Por que nós andamos preocupados com o que o mundo pensa de nós, se nós já morremos com Cristo? Olha só, Paulo faz uma colocação excelente para a gente refletir. Então, viver no Espírito é coisa para o homem espiritual. Ninguém pode não ter um novo nascimento em Cristo Jesus e querer viver uma vida na igreja como se filho fosse. Olha só, o nosso Deus é Pai, mas Ele é Pai daqueles que são os filhos dEle. Quem são os filhos de Deus? São todos? Não são todos. Porque ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E passou então a fazer parte da família de Deus. Se alguém não é parte da família, não é herdeiro. Vocês sabiam disso, que só herda quem é filho? Se nós não somos filhos, nós não herdamos. Isso é muito simples. Como que a gente pode chegar para Deus sem a obra de Cristo, sem a fé em Cristo, sem a morte e ressurreição em Cristo e querer fazer parte da família de Deus e governar a nossa vida como se a gente fosse competente para isso? Então, essa deve ser a nossa realidade, o fundamento no novo nascido. Porém, se você ainda tem dúvida sobre a sua salvação, ore para que o Espírito Santo venha. Lá em João 16:8, Jesus diz assim, olha, vamos abrir lá que esse texto eu não tenho ele aqui. João 16:8. Falando sobre o Espírito Santo, que é chamado de Consolador. Jesus, então, ele diz assim, quando ele, que é o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então, quando o Espírito Santo agir na sua vida, a primeira coisa que vai acontecer é que você precisa do convencimento de que você é um pecador, como cada um de nós aqui é. Somente o doente precisa de médico. Somente o pecador precisa de salvação. Se você tem a convicção de que você é um pecador, já é um bom sinal. Já é um bom sinal, porque tem gente que não acha que é pecador. Então, se você tem convicção que você carece de salvação e carece da glória de Deus, e que é um pecador convicto, isso faz muita diferença no processo da salvação e da nova vida em Cristo Jesus.
A salvação é uma necessidade de todo ser humano. A Bíblia nos ensina que todos nós nascemos pecadores e os que creem pela graça de Deus são justificados em Cristo Jesus. Vamos abrir então em Romanos 3, 23 e 24. A própria Bíblia, ela traz para nós a certeza e a convicção de quem nós somos diante de Deus. Então eu vou chamar aqui 3 ou 4 textos para a gente ler sobre essa questão, para você não ter dúvida de que você é um pecador e precisa da salvação em Cristo Jesus. Esse texto de Romanos 3, 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O outro texto está em Romanos ainda 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Por isso que a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ainda em Romanos 3, 10 e 11, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses para te dizer uma coisa: não há quem busque a Deus. Se um dia você acordou de manhã e falou: eu vou buscar Deus? Existe Deus? Eu estou com saudade de Deus? Pode ter certeza absoluta que antes disso, foi Ele que te buscou. Foi Ele que inclinou o teu coração. Foi Ele que teve misericórdia de você. E aí a ação do Espírito Santo, que convence cada um de nós, começou a fluir na sua vida. E por último, Romanos 5,12. Como está escrito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vocês se lembram lá do texto que se por uma ofensa veio a condenação sobre todos, mas por um só ato de justiça veio a salvação sobre todos? Então nós temos aqui Adão que trouxe a condenação e Jesus Cristo que trouxe a salvação. Bom, em resumo, todos nós somos pecadores. A partir dessa realidade, Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Quando Jesus foi ser batizado, como hoje teve batismo aqui, Jesus também foi batizado, para que se cumprisse as Escrituras. Quando Jesus foi ser batizado e João Batista viu Jesus pela primeira vez, o que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em Jesus. Você crê que já morreu e foi ressuscitado em Cristo? Com Cristo? Então esse estudo, essa carta de Colossenses, que fala que nós devemos então, a partir do momento que somos novas criaturas, regenerados em Cristo Jesus, andamos aqui neste mundo, continuamos aqui neste mundo, com a convicção de que já estamos na vida eterna, porque aquele que nasceu uma vez, morre duas. E aquele que nasceu duas, morre uma. Vou explicar. Se você nasceu fisicamente, mas não nasceu de novo espiritualmente, você vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Mas se você nasceu fisicamente e nasceu de novo
espiritualmente, você vai só ter a morte física, porque eternamente você vai ter a vida em Cristo Jesus, na eternidade com Deus. Então, essa é a diferença entre a nova vida em Cristo e o velho homem que foi crucificado com Cristo. Estamos falando aqui de salvação, visto que a salvação em qualquer tempo sempre foi uma necessidade do homem. O salvo vive uma vida regenerada em qualquer tempo e em qualquer lugar, sendo que o pensar e o buscar as coisas do alto, enquanto estamos aqui neste corpo, é que exigem mais atenção. Então, qual é a luta? Qual que é a dificuldade? Quando nós nascemos de novo, não tem um clique, não tem um virar de chave que nós deixamos de ter tentações, deixamos de pecar, deixamos de errar, deixamos de fazer coisas que não agradam a Deus. Tá certo ou não? Nós não deixamos de ser humanos a partir do momento que nós nascemos de novo. Então nós vivemos ainda aqui neste corpo, sofrendo as consequências da carne, da manifestação da carne. Nós vivemos aqui ainda em lutas, em dificuldades, mas quando Paulo fala assim, olha, você tem que pensar, você ainda está aqui, mas como você já morreu e já ressuscitou em Cristo Jesus, viva aqui pensando nas coisas do alto. Viva aqui buscando as coisas do alto. E o que significa isso? Significa a gente viver aqui neste mundo, mas entregue à vontade de Deus. Submisso ao governo de Cristo, ao senhorio de Cristo. Senhor, eu vou fazer um negócio, eu vou buscar um novo emprego. Eu vou comprar alguma coisa, ou eu vou conversar com a minha esposa, ou eu vou conversar com meu marido. Senhor, me guia, me governa no meu falar, no meu testemunho, no meu andar, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui ainda, nesse corpo, que vai morrer, que vai para o cemitério, ou vai para o... Agora estão queimando tudo, né? Vai lá para o crematório. E aí? Continuamos aqui. E a nossa alegria de continuar aqui, sendo novas criaturas, é a alegria de saber que agora nós já não vivemos por nossa própria conta mais. Agora nós vivemos debaixo da perfeita e boa vontade do nosso Deus. Buscando fazer então uma correlação entre o homem velho e a nova criatura, concluímos que a verdade de Deus para o homem em sua vida terrena se resume em fazê-lo compreender, através do tempo que está vivendo, o sentido do seu fim. Todos nós, isso é uma certeza absoluta que todos nós temos, eu acho que é a única certeza que nós temos, é que um dia nós vamos morrer fisicamente. É ou não é? Tem um ditado que diz assim, que ninguém fica para semente. Ninguém fica para semente. Todos nós vamos morrer. Se todos nós vamos morrer, por que nós vivemos como se nunca fôssemos morrer? Por que nós não ficamos pensando no tempo que Deus está dando para nós aqui no hoje? Porque o passado já foi. Não podemos fazer mais nada. O futuro também não temos nenhuma condição de saber o que vai acontecer. Mas e hoje? O que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje? Nós estamos pregando o Evangelho? Nós somos novas criaturas, mendigos que encontraram o pão? E nós estamos dizendo aos outros mendigos aonde nós encontramos o pão? Nós somos proclamadores dessa verdade do Evangelho que salva, que leva as pessoas a ter uma nova vida em Cristo Jesus?
Nós estamos testemunhando essa nova vida em todas as nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, nas nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos netos. É isso que nós estamos fazendo? Ou nós estamos vivendo como se nós fôssemos únicos no mundo, egoisticamente, e fazendo com que a nossa vida seja para a nossa própria alegria e contentamento? Se nós temos a certeza e a convicção que nós vamos morrer um dia, qual é o legado que nós vamos deixar? O que as pessoas vão falar de você e de mim depois que você fechar o olho, depois que você se for? Então, em outras palavras, Deus quer nos mostrar por meio das coisas tangíveis e naturais, que são as coisas concretas aqui deste mundo, o seu propósito intangível e sobrenatural. Ele quer que a gente viva aqui, no corpo, a vida espiritual, a vida eterna. E como fazer isso? Como viver no corpo, testemunhando e mostrando aqui neste mundo que eu sou de Cristo, que eu sou filho de Deus, que eu sou uma nova criatura e que eu fui regenerado um dia em Cristo Jesus. Como que eu faço isso? A nova vida em Cristo deve nos levar a refletir sobre a vida eterna que começa aqui. E com toda certeza, essa realidade vai nos levar a algumas mudanças de perspectiva e de comportamento. Na prática, podemos afirmar que uma nova conduta surge a partir de uma nova vida em Cristo. Muitas vezes nós temos dificuldade de mudar comportamento. Deus fala, muda algum hábito que está te prejudicando, né? Muda a sua alimentação, por exemplo. Conheço muitas pessoas que precisam mudar a alimentação, mas tem uma dificuldade porque o prazer de comer o doce, né, o diabético, por exemplo, o prazer de comer o doce está acima de qualquer coisa. Alguém ouviu aí? O prazer de de fazer uma coisa que é para o meu deleite, está acima do bem-estar da minha família, por exemplo. Né? Eu vivo como se eu fosse a pessoa mais importante do universo. O mundo gira em torno do meu umbigo. É assim? Não é assim. Nós vivemos aqui. Nós temos um Deus que deu o seu Filho, e nós temos um Salvador que deu a sua vida, e agora nós queremos viver como se a gente não tivesse nada com isso? Como se eu fosse o mais importante do universo, sendo que o meu Senhor deu a sua vida para me salvar? Misericórdia, gente, misericórdia. Nós precisamos pedir a Deus essa compreensão. Senhor, me ensina a viver essa nova vida em Cristo Jesus, que é uma vida de alegria apesar das dificuldades. É uma vida de contentamento apesar das circunstâncias adversas. Apesar de tudo parecer errado à minha volta, eu estou alegre, porque eu aprendi, como Paulo disse, a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente, porque o contentamento está dentro de mim. O contentamento não está no que eu tenho, não está no que as pessoas pensam, não está na minha posição social, na minha profissão. Não, o meu contentamento está dentro do meu coração, porque Cristo é o meu contentamento, Cristo é a minha vida, é Ele que me traz alegria. E como exemplo de uma nova vida em Cristo Jesus, podemos nos lembrar do próprio apóstolo Paulo. Vocês se lembram que Paulo era um perseguidor da igreja? Paulo era um cidadão, está aí no boletim, depois vocês vão ler, podem ver. Paulo era um perseguidor da igreja, um cidadão romano, que tudo que ele fazia parecia que era certo, que era correto aos olhos dos homens. Paulo era um projeto romano para ser um cidadão que poderia até chegar aos altos postos da autoridade romana.
Ele foi criado, foi instruído para ser o cara. Ele tinha tudo para ser o governador de Roma. Tinha tudo. Sabedoria, criação, boa família. Era judeu, perseguidor da igreja, matou muitos cristãos. Mas aí um dia sua vida mudou. Que dia foi esse? No caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus, que na verdade era Saulo. Mudou até o nome. Nesse encontro, Jesus se revelou a ele. O próprio Jesus. E aí então ele teve uma experiência. O que aconteceu com a vida de Paulo? Ele deixou de ser um perseguidor da igreja. Ele deixou de ser o cara que achava que ele era o melhor de todos. E por fim ele vai dizer que, em Filipenses 3, de 7 a 9, ele vai dizer assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que é lucro no mundo para você, meu irmão? Qual é o valor do mundo, das coisas, dos objetos, das filosofias, das ideologias, dos pensamentos, dos homens? Qual é o valor disso? Então ele diz assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Essa mudança que deu essa nova vida para Paulo foi o encontro dele com Jesus. Essa revelação é que nós precisamos clamar para termos também a mesma revelação que Paulo teve. E aí nada mais das dificuldades vão importar na sua vida. Nada mais dos problemas vão importar. Porque Cristo vai ser a sua vida. Porque tudo é dele, por ele e para ele. E quando Cristo for isso para você, ele for o tudo para você, ele for suficiente na sua vida para que você não tenha mais olhos para as dificuldades, mas para que você viva olhando, como diz lá em Hebreus, firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Então você tem a alegria dessa nova vida. Você viva aqui, continue vivendo aqui, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto. Porque aí vai fazer sentido nós continuarmos vivendo aqui com a alegria da eternidade, com a alegria de termos a convicção que a nossa vida não vai acabar num cemitério. A nossa vida não vai acabar um dia que nós vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos ter uma vida eterna com o Senhor. Nós vamos viver com Ele à direita do Pai. Nós vamos ter essa convicção de que nós fomos salvos por meio de uma obra que nós não merecíamos, mas foi por graça e misericórdia. Por causa desse muito amor que Ele nos amou, a ponto de dar a sua vida. Por isso, meus amados,
nós vemos que somente a partir de uma nova vida em Cristo, que é patrocinada pela fé, pela graça e misericórdia de Deus, é possível que as suas perspectivas temporais e terrenas sejam impactadas positivamente pelas perspectivas eternas. Mudar para uma nova vida em Cristo Jesus significa mudar o nosso olhar para o mundo, mudar a nossa dependência do mundo. Buscar viver essa nova vida em Cristo deve ser o anseio primeiro de todo que é regenerado e se torna uma nova criatura. Não é buscar, presta atenção, meus queridos, não é buscar as coisas que não temos ou pensar nas coisas lá do alto como um ideal possível de ser alcançado, não. É buscar aquilo que nós já temos aqui. Nós não temos que ter uma separação, olha o que eu tenho aqui e o que eu vou buscar lá que está no alto, não. Porque se Cristo é minha vida e eu estou aqui e Ele está lá, eu já tenho tudo dele aqui dentro de mim. Eu não tenho que separar as coisas para ir buscar as coisas do alto como se fosse diferente do que eu já tenho aqui. Não, eu já tenho aqui a vida de Cristo. Eu já tenho a eternidade dentro de mim aqui e agora. Por que nós vivemos murmurando, reclamando? Por que nós vivemos essa vida medíocre? Se nós temos o tudo de Deus em nós, a partir da obra de Cristo. A Bíblia fala em Lucas 12:34, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde nós colocamos o nosso coração? Onde está o nosso coração? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Como é que está o seu coração? Em Cristo Jesus, tudo já foi consumado. Não há nada mais. Nós não estamos aqui para ajudar Cristo. Nós não estamos aqui para fazer algo mais que Ele deixou de fazer. Nós não estamos aqui para cumprir um propósito que Ele deixou de cumprir. Não. Em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, tudo foi consumado. Tudo foi consumado. O Pai o exaltou soberanamente, a fim de que Ele seja o nosso Senhor a partir de uma nova vida nele. Filipenses 2, de 9 a 11, a palavra de Deus nos ensina: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem alguma coisa para você fazer? Tem alguma coisa que ainda ficou para trás? Ao nome de Jesus, diante do nome de Jesus, que todo joelho se dobre, toda língua confesse. Essa nova vida em Cristo e a nova visão que Ele nos traz deve ser uma verdade que gera o nosso engajamento, onde Cristo se manifesta diariamente. Meu irmão, busque as coisas do alto, mas aplique aqui na terra. Compreenda o poder de Deus, a misericórdia e a graça de Deus que vem do alto para você, mas aplique e viva essa graça, essa misericórdia aqui nesse mundo. É para isso que nós estamos aqui. No dia em que nós nascemos de novo, nós poderíamos já diretamente para o céu, juntamente com Ele, ou não? Sim, porque a eternidade já estava dentro de nós, já está dentro de nós, para aqueles que são novas criaturas. Mas nós continuamos aqui. Deus tem um propósito na sua vida, se você é uma nova criatura e ainda está aqui. Deus tem um propósito no seu coração. Então, se realmente você está em Cristo, você sentirá nojo pelo pecado. Você terá
armas. Você será capaz de dizer não para o pecado, porque Cristo que é a sua vida, Ele que te sustenta e é Ele que te transforma. E aí então, para encerrar aquele texto de 2 Coríntios, que nós lemos o verso 17, agora nós vamos ler do 14 ao 17 para completar. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Os 2 Coríntios, capítulo 5, verso de 14 a 17, onde a obra de Cristo foi revelada através da carta de Paulo. E diz assim a palavra: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Vamos ler junto? Vamos começar do início. Confesse isso diante de Deus, meu querido. Leia como se fosse uma confissão sua diante do Pai. Leve em conta que Deus ouve as nossas confissões e as nossas orações. Vamos ler a palavra juntos. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Aleluia. Creia somente. Creia. Você pode falar assim, mas é só isso. É tudo isso, meu amado. É tudo isso. E aí então, a partir dessa experiência, a mudança que há na sua vida, aí a fé, a oração, a leitura da palavra, a confissão de pecados, o arrependimento, a submissão, a obediência, o temor e a reverência serão práticas na sua vida diariamente, que o levarão a pensar e buscar nas coisas do alto, já que você certamente, agindo assim, morreu e ressuscitou juntamente com Cristo. Aleluia! E para você que ainda tem dúvida, para você que ainda não tem certeza, convicção de que você é uma nova criatura, eu quero ler com você agora um texto que nos dá a direção, que está lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, os versos 9 e 10 vai te dar a dica de como você pode, se você precisa confessar isso diante do Pai, se você precisa ter essa convicção na prática, aqui de forma natural, de forma humana, se você precisa ter essa convicção no seu coração, então o texto de Romanos 10, 9 e 10 te ensina a fazer exatamente isso que está escrito aqui. E diz assim a palavra de Deus: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece? Será salvo. Olha só, salvação eterna, nova vida em Cristo Jesus. Só que a confissão vem de um coração regenerado. A confissão vem de um coração que crê. A confissão vem de um coração transformado. Porque lá em Ezequiel 36, o profeta diz assim: olha, Deus diz: tirarei de vós o coração de pedra
e colocarei em vós um coração de carne. Essa obra é dele, é Deus que faz essa obra, é Ele que tira o seu coração de pedra, e Ele que coloca um coração verdadeiramente dele, que é um coração de carne. E quando Deus faz essa obra, ninguém vai resistir. E aí você vai ter a maior alegria de confessar que Jesus é o seu Salvador, e Jesus é o Senhor da sua vida. Vamos orar? Pai, transforma em experiência para cada um de nós aquilo que de fato, pela graça de Deus, já somos em Cristo Jesus. E aos que ainda não creem, concede fé para que crerem que foram atraídos no corpo de Cristo, na sua morte e ressurreição. Em nome de Jesus. Amém.